Olá, Lá, bem-vindos ao Sinais do Destino. Eu sou Hermínio Portela. sou Palmeiras Teixeira. Antes da gente começar o tema de hoje, vamos fazer o lembrete sempre. Se não se inscreveu no canal, se inscreve, dê o seu like, comente, toque o sininho para receber nossas notificações Sim. e passa adiante, né? Sim, Compartilha, compartilhem, compartilha, que exatamente. tem muita gente querendo saber desses nossos assuntos. Nós vamos falar de um arcano menor hoje, de novo. Vamos saindo do maior do eremita, vamos passar para um outro agora. No começo, logo no primeiro vídeo que a gente fez no canal, o primeiro vídeo a gente falou de dois arcanos menores, que foi o 10 de copas e o 10 de ouros, Sim. que falava de felicidade. Aham. Um falava de felicidade material, que era o 10 de ouros, e o outro falava de felicidade emocional, familiar, que era o 10 de copas. Hoje nós vamos falar de um outro final, 10 de paus. É uma realização da carta, sem dúvida. Mas você veja como está essa figura, esse rapaz, esse ser humano, carregando 10 paus na mão com esforço extraordinário. Tá? Você percebe como está o corpo dele, né? Como que ele está carregando isso daí? Então, esse esforço extraordinário fez com que ele conseguisse o que ele almejava, o que ele quis. O que significa isso? Tem certas coisas, Valmir, que a gente quer muito, quer muito, quer muito, quer muito, quer muito. É tudo que a gente deseja. E tem aquela coisa, aquele ditado antigo que fala assim: cuidado com o que você pede aos deuses, porque você pode conseguir. Ou cuidado com o que você pede a Deus, que os anjos podem dizer amém. Sim. É o troféu com sabor de derrota. Como é que é isso? Tem coisa que o esforço é tão grande ao longo do tempo para você conseguir o que você quer, que quando você consegue, será que valeu a pena? Será que o preço que se paga por isso em toda a jornada... Me fala um pouco disso, você. O que você acha? Mas existe assim. Sério isso, né? Se aperceber disso, né? Porque se a pessoa for sensível e ela vê toda a trajetória dessa para conseguir, ela nunca mede os prós e os contras. O percurso dela pode ser sempre uma falha, uma tentativa e erro. Ela às vezes não mede, porque quando ela conquista, ela não mede o que perdeu ou o que deixou de ganhar. Aí, nesse caso aí, Valmir, é diferente. Ela não mede enquanto está passando por isso. Sim. Ela só vai perceber que não valeu a pena, apesar de ela ter conseguido o que quis, no final. Que ela vai olhar para trás e ver o saldo, e aí vai pesar. Você fala assim, putz, tanto esforço para conseguir isso, valeu a pena? Acho que não. Porque enquanto a pessoa está obcecada por aquela ideia de querer aquele objetivo, seja ele qual for, seja financeiro, profissional, afetivo, familiar, em todos os sentidos da vida, ela se esforça tanto e ela toma tanto tombo no meio do caminho, sabe? Toma porrada, e isso e aquilo, mas ela tá lá, ela não tá vendo isso aí, Deus vai me ajudar, ou eu vou fazer lá um trabalho de macumba, não sei aonde, ou eu vou rezar, vou orar, seja lá qual for a crença dela, ela vai fazer, porque não importa a crença que a pessoa tem, ela vai agir igual. Ela vai na macumba, ela vai orar no templo, ela vai rezar na igreja, ela vai, enfim. Pessoa cisma, ela vai. Vai. Apanha. Não, mas está valendo a pena, porque eu vou conseguir meu objetivo. Conseguir o que se quer não significa felicidade. De jeito nenhum. Que daí quando ela chega, essa carta especificamente, é quando a pessoa cai em si, é esse momento, sabe? Que não valeu a pena. Ela conseguiu o que ela queria. Mas a que preço? Às vezes o preço até de uma vida, né? De uma vida toda. Geralmente porque como ela é um 10, os arcanos menores, tem os arcanos maiores também, tem os arcanos menores. Os arcanos menores são 4 cartas da corte e uma numeração que vai de 1 a 10. O 10 é o último. Então é como termina a história desse naipe, desse elemento, né? No caso do 10 de copas, como eu comecei no
vídeo, é a felicidade, coroa com a felicidade emocional ou sentimental, o 10 de ouros coroa com a felicidade financeira, material, e essa aqui coroa com... Você conseguiu, mas você está exausto, você está acabado, você perdeu os seus anos ali. E o que a pessoa faz com isso? Porque... com essa percepção, porque o que ela perdeu, deixou de ganhar ou perdeu efetivamente, ela não vai recuperar. Deixar de ganhar ela não deixa, ela ganha. Tá, mas ela, então, o que ela perdeu, ou que destruiu nesse percurso todo, que foi destruído até dela, ou dos outros, ou por quem ela passou por cima até, ou das coisas, das morais, da ética, ou coisa parecida, que ela possa ter acontecido, aí ela descobre, né? Assim, chegar lá no topo, seja onde ele for, e descobre isso. E o que ela faz com isso? Porque essa conquista, essa vitória com sabor de derrota, o que ela faz com isso? Ela se mata? Não se mata. Não, assim, não estou falando ela porque... teve o que ela quis, mas não tem volta. Essas coisas perdidas não tem volta. Ela ganhou experiência para falar para os outros, se bem que não adianta você falar para os outros que as pessoas botam uma coisa na cabeça, elas querem, né? Elas vão fazer. Porque veja, ela não tem... Mas tem uma questão de caráter também, né? Porque tem gente que não se incomoda, né? Ah, não, mas nesse caso se incomoda sim. Porque a carta mostra que a pessoa está incomodada com o peso das costas, sabe? É que nem... tem gente que associa essa carta... Eu não gosto muito de fazer isso, mas procede. Tem gente que tem uma autora que remete essa carta à lenda de Jasão, ao final da história dele, que ele conquistou o reino dele, expulsou Medeia, e ela matou os filhos dele, então ele ficou numa amargura tão grande, ele conseguiu o que ele queria, mas o trauma e o preço que ele pagou por isso, ninguém tira. Sabe? É que nem aquela pessoa, vou dar um outro exemplo aqui, aquela outra pessoa que quis aquele cara, aquela mulher que, quando a mulher cisma com um homem, o homem quando cisma com uma mulher é um terror, né? Então, ela quer, a pessoa de qualquer jeito quer, e aí vamos supor que o cara bebe, o cara cheira, o cara... em demasia. Sim. Em demasia, né? Tá. Não trabalha e tal, mas ela tá apaixonada. Teve até um negócio que circulou na internet chamado A Tia, que mostra muito bem isso. E que ela fala, ela conseguiu, teve os filhos dela, ela trabalhou por ele, que ele não trabalhava. E daí, depois ele virou mais velho, um homem que ajudava ela em casa, que era carinhoso e tudo, mas ela falou, mas não valeu a pena. Valeu pelos filhos que ela teve. Repetir sabendo disso, ela não faria. Não faria. E aí é que tá. Sabe aquela coisa que a gente fala? Eu queria ter 20 anos, agora estou com 50 e pouco, queria ter 20 anos com a cabeça que eu tenho de 50 e pouco. Por causa desse tipo de coisa. Sim. Por causa do 10 de paus. Porque é uma amargura que acontece. E aí tem um outro detalhe, né? Tá bom. Chegou lá, né? Com tudo isso, com essa amargura... Ela fala assim, poxa, tô aqui no meu trono, aqui, sozinho, sei lá, né? E é solidão mesmo. E o que se faz para não chegar a esse ponto? Esse que é o detalhe, porque as pessoas fatalmente acabam acontecendo, já que ela não se apercebe, né? Só quando chega no ponto que quer, e para não ter essa frustração... Boa pergunta, né? Excelente pergunta. Dá para evitar isso, é o que você quer dizer. Isso, como é que a pessoa... Quando você chega, então, você vai ao oráculo de tarô e você chega assim, olha, eu quero muito essa carreira, vamos supor, vamos sair da afetividade familiar, vamos entrar porque isso daí cabe em qualquer lugar. Sim, né? sim. O naipe de paus é mais carreira, é mesmo, mas ele pode sair para uma afetividade? Pode ser para qualquer coisa, tá? Mas vamos supor, eu quero muito ser médico, vamos supor. Tá? Então ela vai. Aí sai essa carta. Tá? Aí o tarólogo, o experiente, vai falar assim: não entra nessa. Você vai se ferrar, você vai fazer muita coisa e no final você não vai ser feliz. Você pode até conseguir. Numa carreira, como seria isso? Você estuda, você passa no vestibular, você
faz economia na merenda e no transporte público, se você ganha uma bolsa, que acontece muito, que vocês sabem que isso acontece e tal, aí vai na faculdade e não dorme, em vez de pagar o lanche da merenda, paga a cópia do livro que você tem que estudar, não dorme, tem que trabalhar, aquela coisa toda, se forma tal. Vamos supor, em medicina, vamos supor. Sim. Aí chega lá, eu quero saber. Aí chega lá na medicina e começa a dar plantão. No caso, se a pessoa não tem vocação, se ela só tem o ideal. Ela descobre no meio que ela não tem vocação. Que ela tem talento, mas não tem vocação. Ela não aguenta aquela pressão. Aí ela olha para trás, todos aqueles anos foram perdidos. Ela quer ser artista de palco, vamos supor. Sim. Ou qualquer outra coisa. Tô supondo, sim, né? Tô supondo. Sim. E aí, uma carta dessa, numa pergunta, evitaria esse tipo de coisa. Evitaria. Não significa que se você fala, a pessoa vai obedecer. Ah, não, então não vou porque tem gente que é teimosa seria e vai. Um conselho. Seria um conselho. Ou no caso de uma... Ah, eu quero esse cara que eu gosto, tô afim desse cara, não sei o quê, eu quero, ele não me quer, e o que eu faço e tal, aí investe, que foi o primeiro caso. Aí você consegue o cara, consegue tirar ele da namorada dele pra você, né, no caso... Faz macumba lá, não sei o quê, faz o diabo, faz oração, presente de Deus, né? Tem gente que fala, tem gente que vai lá no... Enfim, você sabe. Aí chega lá, o cara... Aí ela consegue o filho, no fim ele até vira um cara bom, mas ele já tá barrigudo, mijando na cueca. A perspicácia, né, de perceber quando a gente é jovem, pena, né? Pois é, quando a gente é jovem, a gente não coisa, tem, né? A gente cisme, a gente vai com uma sede ao pote tão grande que a gente tem estrutura, a gente fala assim, não tem problema, dane-se, eu vou lá e consigo, porque isso aqui vai ser meu troféu. Aí quando chega a maturidade e ela olha para trás, Valmir, ela fala assim, que troféu com sabor de derrota. Porque não valeu a pena. Se eu pudesse voltar atrás, é isso que essa carta diz, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria de novo. Eu teria ido por uma via mais fácil. Eu teria ido por uma pessoa sabe, que não foi o que eu sonhei, porque quando você sonha é tudo muito... Né? O ideal, na realidade, na vida do ser humano, que ele começasse tarde a ter seus sonhos, né? Mas eu acho que a natureza não deixa ser assim. Porque você teria que ter uma experiência de vida para você se definir o que você realmente quer da vida. Eu tenho muito medo daquela frase que fala assim, não desista dos teus sonhos. Tenho muito medo disso. Porque pode ser Porque sonho hoje eu com 56 anos, você com 59, você sabe que a coisa não é assim. Não é assim. Sabe aquela coisa assim, enquanto todo mundo dorme, estude. Enquanto todo mundo... Não tem uma máxima assim, né? Enquanto todos se divertem, trabalhem, assim você conseguirá. Isso é 10 de paus. Chega lá, você fala, o pessoal passou a vida se divertindo, passou a vida, conseguiu coisas, é mais feliz do que eu hoje, que me matei e hoje eu tenho uma vida. Mas você sabe que quando tem esse pensamento e quando as pessoas chegam a esse patamar de pensar assim, eu me esforcei tanto e fulano não se esforçou tanto, assim, chegou? Porque em raros casos tem gente ainda que vai contra esse sistema de educação, sistema familiar, esse meio comum. A turma do fundão, a ovelha negra chega melhor comum. Lá do que o... Porque normalmente CDF, essas pessoas... Era CDF na minha época, agora é nerd. Eu não sei como é que se fala agora. Mas, então, aquele cara que fica... Porque essa pessoa... Caxias, né? Essa pessoa que se dedica e começa cedo, por causa para justificar para alguém, aquela coisa que nós já falamos aqui, né? Fatalmente ela pode se frustrar. E aqueles que não seguem a regra e vai conforme a oportunidade, né? Não se frustra tanto porque ele não tem um ideal tão assim gigantesco, formador assim para prestar continência a alguma coisa, ou prestar justificativa, ou dar exemplo à família, né? Ele vai fazendo assim, e ele vai ser o que a vida der para ele, e ele vai nessa onda, né? Eu lembro que meu pai falava assim para mim, não fica assim, sonhando com as coisas, não, faz o concurso público, você vai ter um emprego certo pro resto da vida com plano de saúde. Eu falei, mas quem diz que eu quero isso? Pois mas gente que entra nessa e fica uma vida frustrada, isso, né? Passa uma vida toda bem, até de vida e tal, mas frustrada pessoalmente. Fica assim. Desse jeito. Olha a triste figura do 10 de paus. 10 varinhas assim. Ele tem as 10 varas, que é o único que o naipe pode dar, mas olha... O peso que é, né?
As pessoas deviam prestar mais atenção, se educar e prestar mais atenção nos objetivos, né? O que é que vale Essa a pena? loucura, o que vale a pena, porque eu acho que dá para refletir, você dá um passo atrás, principalmente quando começa como do jovem, né? Uhum. Que o jovem, às vezes, está nessa loucura de estudar, esforçar, tal, mas ele, jovem, quando é muito jovem assim, ele quer se esforçar, é fácil para ele estudar, muitos, né? Para muitos, para outros mas não. na realidade não tem um objetivo. Depende do que ele foi alimentado na infância. Sim, mas normalmente não tem um objetivo assim, vou fazer, sabe? É toda aquela empolgação, beleza, para sobrevivência e para empolgação de se dedicar a alguma coisa, esse tipo de pensamento é legal. O jovem tem essa dinâmica. Sim. Né? Sim. Mas a questão é que ele, com aquela inexperiência total de vida e de visão, tem visão só aquele que nós falamos no passado, na carta passada, né? Ele fica com informações, excesso de informações, mas o jovem absorve tudo isso. Ele tem resistência para absorver tudo isso. Né? Mas ele não tem maturidade. Mas a formação social que é passada para ele é desse ritmo. Ou seja, é um desprezo na realidade, não é um direcionamento, é um desprezo. Vai fazendo aí, né? O negócio e só falar assim, não tem que estudar. Você não tem mais nada para fazer, sua obrigação é estudar. Né? Aí fica Eu tenho pena do jovem na época do vestibular, sabe? Na época do segundo grau do ensino médio. Porque ele só vai encontrar frustrações na frente dele, sabe? Às vezes não, se ele tem uma orientação, ele vai Pois mas essa orientação que é a mais difícil. Existe. Né? Não vamos generalizar que toda a família não presta, ou não encaminha, ou não tem estrutura para isso. Agora, você me fez uma pergunta, e se a pessoa chegar aqui e não vê, o que ela faz? Ela se mata? Você foi radical na sua pergunta? É aquela coisa, né? Descobre isso. Não precisa se matar, é só mudar de vida. Né? Mas aquilo que está perdido, está perdido. Mas isso não é sinal que ela tem que se matar, que agora está no fim da vida. Ou usa aquela frustração final, vamos dizer assim, que na realidade não é final, é para uma outra vida, né? Cria-se uma outra vida, sempre há tempo, né? Sempre dá tempo. Sempre dá tempo. As pessoas percebem disso, mas sempre dá tempo. Algumas coisas valeram a pena, mas num todo pode ser que não. Não é tudo que não vale a pena, algumas coisas valem a pena. Pode ser que nem tudo, né? Mas algumas coisas valeram a pena. Então se pega nessas vale a pena. Eu acho que sim, refaz melhor do que ficar... Nossa, mas eu não tenho mais isso. Não, refaça os amigos. Não, porque a vida vai tirando as coisas da gente. Que naturalmente você vai se distanciando de muita coisa. As pessoas passam por nossa vida, amigos, afetos, família, tudo passa, tudo passa. Fica só você, só fica você. E aí o que você faz de si mesmo? Você desiste, chora, se mata? Não, né? Continua vivendo, você está com saúde, está com vida, vamos para frente. Refaça, né? Agora, se aparece isso aqui numa coisa que você tem planejamento, reflete. Não vale a pena. Muito esforço para nada. Muito barulho por nada. Por nada. Tá, gente? Então, até o próximo vídeo.